Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre um assunto que está ficando cada vez mais debatido: Tiquinho Soares na seleção brasileira. O que vocês acham? Vocês defendem que ele deve ser convocado na próxima data FIFA? Eu tenho a minha opinião, quero que vocês respondam aí nos comentários, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, e minha opinião é que sim, vale uma aposta, vale uma tentativa, acho que o cenário de noves para a seleção brasileira não está nada agradável, e a gente tem que testar o máximo de opções possíveis, que eu acho que é uma coisa que o Brasil não vem fazendo. Eu acho que o Ramon Menezes, de tudo que está sendo feito de ruim na seleção, a pior são a parte das convocações, onde assim, ele faz umas convocações aleatórias e nada de muito diferente é testado, exceto talvez o Ayrton Lucas de lateral. Eu acho isso muito pouco, né? E o Joelinton também dá o crédito que ele convocou o Joelinton, isso é legal, mas a questão é, o cenário do Brasil acho que está sendo principalmente complicado na questão de um centroavante, de um homem-gol, de um cara que puxa a responsabilidade para abrir o placar para a seleção. E a gente sabendo que o Neymar está cada vez mais descompromissado, né? E a gente não pode ficar dependendo dele, né? A gente tem que procurar outras alternativas. É legal que Vinícius Júnior, Rodrigo tenham começado a crescer tanto no futebol nesses últimos 2 anos e se tornem jogadores cada vez mais fixos para a seleção, mas 9 tem sido um problema, né? E a gente está vivendo um cenário muito complicado desde a Copa de 2014, porque lá, a gente lembra, foi o Fred o 9 da seleção e foi horrível, né, aquela Copa do Fred. E a gente teve também, em 2018, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Acho o Roberto Firmino um cara muito injustiçado, merecia ter mais espaço na seleção, está sendo completamente esnobado, né? Sempre de fora das convocações, mesmo fazendo temporadas assim bem respeitáveis pelo Liverpool. Ele foi muito melhor nessa última temporada que o Richarlison. E o Richarlison tá meio que indiscutível na seleção. Eles ainda dão essa moral pro cara dar aquele show de arrogância na coletiva, falando que a 9 é dele, que ele é o homem-gol da seleção. A gente viu como ele é o homem-gol nessa última convocação, né? Ele é um cara muito instável, de produção extremamente regular. Teve aquela atuação ótima contra a Sérvia na Copa, mas de resto, o que ele fez, assim, de tão impressionante, né? Acho que ele fez um gol contra a Coreia do Sul, mas convenhamos que é muito pouco, né? A gente sabe que um 9 assim, tem que puxar a responsabilidade mais vezes. Eu acho que o Julián Álvares na Copa do Mundo, por exemplo, mesmo sendo banco do Manchester City, fez isso com muito mais propriedade do que o Richarlison e, obviamente, mais do que o Gabriel Jesus, que aí é o 9 de 2018 e de 2022 ele ficou mais no banco, mas ainda assim, né? É um cara que tem uma produção ridícula na seleção desde 2018, né? Ele teve até seus momentinhos ali no início da era do Tite, mas sinceramente, o Gabriel Jesus na seleção, ser tratado como 9 do Hexa é uma sacanagem, é uma amostra que a gente está muito atrás, né? Eu acho que, pelo fato de a gente não ter um 9, assim, indiscutível, e acho que o Brasil não tem isso desde o Luiz Fabiano em 2010, e se a gente for um pouco mais exigente, desde o Ronaldo Fenômeno, né, acho que vale a pena fazer testes, né? Eu não digo apenas em relação ao Tiquinho Soares, pode ser feito em relação ao Arthur Cabral, que é um jogador que vem fazendo uma ótima temporada na Fiorentina e vai ganhar mais espaço nessa próxima temporada, mas o Tiquinho é um cara que está fazendo algo muito especial no Botafogo, né? Ele é um jogador que tem feito assim muita participação em vários aspectos do ataque, não só como um cara para chamar a responsabilidade de marcar os gols, mas ele também dá assistências. Ele é um jogador que tem sido muito decisivo, ele chama a responsabilidade, eu acho isso muito legal. E é um cara que, assim, extremamente esforçado, dedicado, porque ele tem 32 anos de idade. Muita gente pode achar que ele é jovem, um cara que surgiu agora. Não, ele já rodou bastante o futebol, né? Mas é um cara que começou a se estabelecer mais agora, né? Ele teve uma boa passagem no Porto, mas ouso dizer que ele está vivendo talvez o melhor momento da carreira dele. E às vezes tudo que um jogador precisa é um técnico que acredite e sabe do que ele é capaz. Eu acho que o Luiz Castro faz isso muito bem com o Tiquinho Soares, né? E assim, é um jogador que com 32 anos tem a dedicação e esforço que você pede de um grande profissional. E é por isso que eu acho que idade, às vezes, é muito relativo, né? Você tem o Neymar com 31, eu só acho que daqui pra frente é só pra baixo, entende? Eu não tô conseguindo acreditar que o Neymar vai dar a volta por cima, por mais que ele tenha um talento indiscutível, a dedicação dele ao futebol é muito pequena, e eu acho que isso é uma diferença brutal, por exemplo, se comparado ao Messi, se comparado ao Cristiano Ronaldo, né? Que são caras muito mais esforçados e dedicados, e a gente vê que aos 35 ainda fazem coisas extraordinárias. O Neymar hoje vive mais de polêmicas extracampo do que realmente do futebol dele, né? Por exemplo, outros esportes que a gente pode citar, né? O LeBron James, né? Olha a dedicação do cara para os 38 anos ainda ser um dos jogadores que mais pontuam na liga, né? Michael Jordan também era um ótimo exemplo. Um outro ótimo exemplo, falando de tênis, Novak Djokovic. Djokovic tem 36 anos de idade, gente. E muita gente é até difícil de acreditar que jogando o que ele tem 36 anos. Rafael Nadal, cheio de lesões,
mas é aquele negócio, ainda tenta arrumar um jeito, né? O cara tá fazendo de tudo para voltar, e é um cara que quebra barreiras, né? O cara, ele luta para conseguir, assim, mais e mais, né? E é isso que a gente espera, por exemplo, dos nossos principais jogadores. Nem sempre isso acontece. A gente vê idades de 35, 36 anos para esses caras, eles estão lutando, estão trabalhando. Então, assim, idade é relativo. Depende do quanto de esforço que você vai fazer, do quanto você vai lutar para jogar em alto nível. Eu acho que o Tiquinho é um cara extremamente esforçado e, para mim, idade para ele não acho que tem que ser um impeditivo para a seleção. Até porque, para mim, seleção tem que ser produtividade. Eu detesto esse argumento de, vamos renovar a seleção. Para quê? Isso não é time, entende? O clube faz sentido, você está pensando a longo prazo, né? Mas assim, se um cara ainda joga bem, independente da idade, ele tem que jogar. Porque a seleção, você está lutando ali pelas competições que vão passando, né? Por exemplo, no caso da seleção brasileira, a Copa América, as eliminatórias, né? Não é uma questão assim de você estar jogando sempre regularmente, né? São períodos esporádicos, né? Eu acho que nesses períodos esporádicos você tem que chamar sempre quem é melhor. Você pode maximizar resultados, né? Por exemplo, a Itália está fazendo uma renovação. Mas você acha justo você deixar jogadores como o Berardi para fazer que nem é tão velho assim, vale lembrar, deixar, por exemplo, um Immobile de fora, né? O que você vai colocar no lugar, né? Acho que um bom exemplo é o da Espanha, né? Vamos fazer a renovação durante a Copa do Mundo. Vamos deixar o Sérgio Ramos e o Thiago Alcântara de fora. Vai substituir por quem? Dos jovens talentos, né? É isso que eu coloco, né, em questão, né? Se tem um cara que ainda é produtivo, que ainda é capaz de jogar um grande futebol e contribuir em termos de desempenho de maneira significativa, ele tem que ser convocado. Não acho que idade tem que ser impeditiva. Para mim, não foi erro nenhum trazer um Thiago Silva. O Thiago Silva ainda joga muito bem, mesmo aos 38 anos de idade. Eu acho que é muito mais útil chamar um cara produtivo aos 38 do que um jovem que ainda não se estabeleceu ainda. Você tem que dar o tempo a tudo, né? Entende? Eu acho que, por exemplo, não está tendo uma renovação na seleção brasileira. Eles chamaram o Rony. O Rony tem 28 anos de idade, está longe de ser uma promessa do futebol. Ele já fez assim muito do que a gente já espera dele na carreira. Não acho que ele vai muito além disso. Talvez vá, né? Pelo esforço e dedicação para tentar melhorar. Mas a questão para mim é muito absurdo chamar o Rony para a seleção e o Tiquinho não, né? Se o Rony foi convocado, o Rafael Veiga também, por que não dar uma chance ao Tiquinho Soares? Eu acho que o que ele vem fazendo até agora é muito especial. Se ele manter a produtividade dele até o fim do campeonato, é capaz dele marcar mais de 30 gols nesse Brasileirão. Seria um absurdo um cara com tamanha produção não ir para a seleção brasileira, nem que seja para um teste. Acho que merece, acho que a posição de 9 aí é uma das posições que o Brasil mais tem carências no momento, de alguém que possa chamar para a liderança. E acho que a gente tem que testar enquanto as principais competições não começam. Acho que vale sim uma tentativa. Qual a opinião de vocês, pessoal? Por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.